Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Catequeses sobre a velhice do Papa Francisco. Audiência Geral do dia 8 de junho de 2022. 13ª Catequese. Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo já velho? Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 4. Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Entre as figuras idosas mais relevantes dos Evangelhos está Nicodemos, um dos chefes dos judeus, o qual queria conhecer Jesus, mas foi secretamente ter com ele de noite, conforme está no Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo de 1 a 21. Da conversa de Jesus com Nicodemos, emerge o coração da revelação de Jesus e da sua missão redentora quando diz: porque Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16. Jesus diz a Nicodemos que para ver o reino de Deus é preciso nascer do alto, conforme está no versículo 3. Não se trata de nascer de novo, de repetir a nossa vinda ao mundo, esperando que uma nova reencarnação reabra a nossa possibilidade de uma vida melhor. Esta repetição não tem qualquer significado. Aliás, esvaziaria a vida que vivemos de todo o significado, apagando-a, como se fosse uma experiência falhada, um valor caducado, um descarte. Não é isto. Este nascer de novo do qual fala Jesus é outra coisa. Esta vida é preciosa aos olhos de Deus. Ela identifica-nos como criaturas eternamente amadas por Ele. O nascimento do alto, que nos permite entrar no reino de Deus, é uma geração no espírito, uma passagem através das águas para a terra prometida, de uma criação reconciliada com o amor de Deus. É um renascimento do alto, com a graça de Deus. Não é um renascer fisicamente outra vez. Nicodemos interpreta mal este nascimento e questiona a velhice como a evidência da sua impossibilidade. O ser humano envelhece, inevitavelmente. O sonho da eterna juventude afasta-se definitivamente. O desgaste é o ponto de chegada de qualquer nascimento no tempo. Como se pode imaginar um destino que tem a forma de nascimento? Nicodemos pensa assim e não encontra o modo de compreender as palavras de Jesus. O que é este renascimento? A objeção de Nicodemos é muito instrutiva para nós. Com efeito, podemos inverter, à luz da palavra de Jesus, a descoberta de uma missão própria da velhice. De facto, ser idoso não só não é um obstáculo ao nascimento do alto do qual Jesus fala, mas torna-se um momento oportuno para o iluminar, libertando-o do equívoco de uma esperança perdida. A nossa época e a nossa cultura, que mostram uma tendência preocupante para considerar o nascimento de um filho como uma simples questão de produção e de reprodução biológica do ser humano, cultivam, então, o mito da juventude eterna, com a obsessão desesperada de uma carne incorruptível. Porque é a velhice, de muitos modos, desprezada. Porque traz a prova irrefutável do abandono deste mito, que nos faria regressar ao ventre da mãe para sermos eternamente jovens no corpo. A técnica deixa-se atrair por este mito de todos os modos. À espera de derrotar a morte, podemos manter o corpo vivo com medicamentos e com cosméticos que abrandam, que escondem, que removem a velhice. É claro que o bem-estar é uma coisa, a alimentação do mito é outra. Não se pode negar, contudo, que a confusão entre os dois aspectos nos está a causar uma confusão mental. Confundir o bem-estar com a alimentação do mito da juventude eterna faz-se tanto para recuperar esta juventude. Muitas maquilhagens, tantas cirurgias para parecer jovens.
vêm-me à mente as palavras de uma sábia atriz italiana, Anna Magnani, quando lhe disseram que deveriam tirar-lhe as rugas. E ela respondeu: Não, não as toqueis. Foram necessários tantos anos para as ter, não as toqueis. É isto. As rugas são um símbolo da experiência, um símbolo da vida, um símbolo da maturidade, um símbolo de ter percorrido um caminho. Não as toqueis para vos tornar de jovens, mas jovens de rosto. O que importa é toda a personalidade, o que interessa é o coração, e o coração permanece com aquela juventude do vinho bom, que quanto mais envelhece, melhor é. A vida em carne mortal é uma lindíssima obra incompleta, como certas obras de arte que, precisamente na sua incompletude, têm um encanto único. Porque a vida aqui embaixo é iniciação, não conclusão. Viemos ao mundo assim mesmo, como pessoas reais, como pessoas que progridem na idade, mas são reais para sempre. Mas a vida na carne mortal é um espaço e um tempo demasiado pequeno para se manter intacta e levar à conclusão a parte mais preciosa da nossa existência no tempo do mundo. A fé, que acolhe o anúncio evangélico do Reino de Deus, ao qual estamos destinados, tem um extraordinário primeiro efeito, diz Jesus. Permite-nos ver o Reino de Deus. Tornamo-nos verdadeiramente capazes de ver os muitos sinais de aproximação da nossa esperança de cumprimento por aquilo que, na nossa vida, traz a marca do destino para a eternidade de Deus. Os sinais são os do amor evangélico, em muitos aspectos iluminados por Jesus, e se pudermos vê-los, podemos também entrar no reino, com a passagem do Espírito através da água que regenera. A velhice é a condição concedida a muitos de nós, na qual o milagre deste nascimento do alto pode ser intimamente assimilado e tornado credível para a comunidade humana. Não comunica nostalgia do nascimento no tempo, mas amor pelo destino final. Nesta perspectiva, a velhice tem uma beleza única. Caminhamos rumo ao eterno. Ninguém pode voltar a entrar no ventre da mãe, nem sequer no seu substituto tecnológico e consumista. Isto não dá sabedoria, não dá caminho percorrido. Isto é artificial. Seria triste mesmo que fosse possível. O velho caminha para a frente. O idoso caminha em direção ao destino, rumo ao céu de Deus. O idoso caminha com a sua sabedoria vivida durante a existência. A velhice, por conseguinte, é um tempo especial para dissolver o futuro da ilusão tecnocrática de uma sobrevivência biológica e robótica, mas sobretudo porque se abre à ternura do útero criador e gerador de Deus. Aqui gostaria de sublinhar esta palavra, a ternura dos idosos. Observai como um avô ou uma avó olha para os netos, como acaricia os netos, aquela ternura, livre de todas as provas humanas, que superou as provações humanas e capaz de oferecer gratuitamente o amor, a proximidade amorosa de uns aos outros. Esta ternura abre a porta para compreender a ternura de Deus. Não nos esqueçamos que o Espírito de Deus é proximidade, compaixão e ternura. Deus é assim, sabe acariciar. E a velhice ajuda-nos a compreender esta dimensão de Deus que é ternura. A velhice é o tempo especial para dissolver o futuro da ilusão tecnocrática. É o tempo da ternura de Deus que cria um caminho para todos nós. Que o Espírito nos conceda a reabertura desta missão espiritual e cultural da velhice, que nos reconcilia com o nascimento do alto. Quando pensamos na velhice desta maneira, dizemos depois: por que então a cultura do descarte decide pôr de lado os idosos, considerando-os não úteis? Os idosos são mensageiros do futuro. Os velhinhos são mensageiros da ternura. São mensageiros da sabedoria de uma existência vivida. Vamos em frente e olhemos para os idosos. Papa Francisco.